Josué capítulo 18, quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra de Deus, queridos. E disse Josué, 18:3, viu, irmão? Capítulo 18, verso 3. E disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes em chegardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? Vamos repetir mais uma vez? E disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes em chegardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos na Tua presença, Senhor. Mais uma noite, ó Deus, nós estamos na Tua casa. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, juntamente com muitos irmãos presentes e uma grande multidão de irmãos que estão conosco através do canal do YouTube. Ó Deus, alcance esses irmãos. Irmãos que estão deixando, meu Pai, aí no chat os seus pedidos de orações. Ó Pai, visita cada um destes irmãos, cada um dessas irmãs que participam conosco desses cultos, ó Pai, transmitidos. Visita todos, derramando a bênção, a vitória, a recompensa, o milagre, que haja cura, que haja salvação, que haja vitória, que haja milagres da parte do Senhor, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Glória a Deus. Pode assentar, queridos irmãos. Louvem ao Senhor Jesus com as suas palmas. Bendito, mais alegre as palmas. No final da mensagem nós vamos ouvir a Mocidade de Renovação e as irmãs Louvor Eterno, não é isso, meus amados? Louvar a Deus com mais um hino junto, porque não dá tempo de ouvir separado. Nós vamos ver se nós conseguimos aí, Mancate, organizar um louvor para nós cantarmos ao Senhor Jesus juntos, em nome de Jesus, no final, porque nós temos que louvar a Deus, é tempo de cantar para Jesus. Depois da mensagem nós vamos ouvir. Meus amados irmãos, tem alguém pela primeira vez hoje? Tem alguém pela primeira vez? Tem alguém? Tem um jovem ali? Tem mais alguém, não? Tem mais uma irmã ali? Deus abençoe. Eu estou vendo ali a irmã da irmã Helena. Conheci, viu, irmã? Mesmo com a máscara, mas eu conheci, tá bom? Irmã da irmã Helena, cunhada do irmão Manuel, seja bem-vinda em nome de Jesus. Todos vocês que estão conosco, sintam-se à vontade na casa do Senhor. É um clima de culto, de louvor a Deus. É um clima de adoração ao nome de Jesus. Se você sentir vontade de dar um glória a Deus, pode ficar tranquilo que o vizinho de banco não vai estranhar. Neste lugar é acostumado a ouvir isso, e o nome do Senhor sendo glorificado. Deus abençoe, meus amados irmãos. O Senhor, Ele faz uma promessa para Abraão. Ele faz uma promessa para Abraão de uma terra maravilhosa. E Ele diz a Abraão: percorre essa terra na extensão e na largura, no comprimento e na largura, porque eu vou dar essa terra para a sua descendência. Tá, eu acho tão bonita a palavra de Deus, né? Tá certo, Abraão, que a sua descendência vai ser levada para ser escrava de uma nação. Eles vão ficar lá 400 anos, mas depois, até que a medida dos amorreus se encha, porque existe o pecado, irmão. O Senhor tem uma tolerância. O Senhor é muito misericordioso e Ele vai tolerando o pecado do homem. Mas até que a medida encha. E quando a medida dos amorreus encher, eu executo o juízo e acabou. Então, irmãos, tem gente que está, mas fulano está pecando. Calma, há uma medida. E quando essa medida enche, o juízo ele é executado. E se você ler a Bíblia, os bons leitores da Bíblia, que são detalhistas com a palavra de Deus, pode prestar atenção que quando Deus fala isso para Abraão, os amorreus eram confederados de Abraão. Eles ainda estavam do lado de Abraão, os próprios amorreus. Então era preciso a medida do pecado da nação, daquela terra prometida, completasse para que o Senhor trouxesse e desse essa terra para Israel. Havia uma promessa de Deus então nesta terra.
Cumpre isso, meus amados, cumpre muito bem. O Senhor permite 75 almas com a família de José, claro, senão você vai encontrar 70, mas 75 almas entrando no Egito da família do povo hebreu. E lá dentro, o Egito, para o povo de Deus, foi uma estufa, sabe assim, uma estufa para o crescimento de Israel. O Senhor forma dentro do Egito uma grande nação. Que Deus é esse, hein? É dentro da fornalha da luta que Deus faz o seu povo crescer. Eu ia pregar, esse assunto que eu ia pregar. Um dos prenúncios maior para mim da volta de Jesus é o crescimento do povo de Deus. Por exemplo, quando Israel estava prestes a sair do Egito, houve um crescimento muito grande do número do povo hebreu. Claro que não eram todos salvos, mas o número do povo descendia-se de Abraão, de Isaac e de Jacó, que entrou lá, irmão, cresceu assustadoramente, a ponto de trazer incômodo ou incomodação para o Egito. Esse povo são mais fortes do que nós. Se tiver guerra, eles vão ganhar. Então nós vamos oprimir este povo. Quando começa a opressão, este povo clama e o Senhor envia Moisés. O que eu quero dizer para vocês aqui? Deixa eu dar mais um detalhe para vocês. O Senhor começa a abençoar Isaac no capítulo 26 de Gênesis, começa a abençoar na terra dos filisteus. Ele começa a ser abençoado, ele começa a plantar e colher 100 vezes mais, 100% do que ele plantava. Ele torna tão mais poderoso, que ele torna mais poderoso do que Abimeleque, rei de Gerá, rei dos filisteus. Ele torna mais poderoso. O que acontece? Abimeleque começa a oprimir Isaac, entulhando os poços, perseguindo Isaac até chegar a um ponto de mandar Isaac embora. Quando ele manda Isaac embora, o Senhor tem um encontro com Isaac e diz: não temas, eu sou teu Deus, eu sou o teu Deus. Ou seja, e ele então ele cava um poço chamado Rio-Bote, que significa: o Senhor alargou a minha terra, o Senhor me deu um lugar espaçoso. Ou seja, quando o rei dos filisteus, de Gerá, começa a oprimir a nação eleita através de Isaac, que já era um rei diante de Deus, era um poderoso patriarca, rico e poderoso. Quando Deus começa a ver a opressão, Deus prepara um escape e Isaac sai da presença de Gerá, da presença dos filisteus, e vai para um lugar muito especial que Deus tinha preparado para ele. O que eu estou querendo dizer com isso? Preste atenção no que eu vou falar e vou já seguir com o meu raciocínio aqui na palavra. Preste atenção. O povo que se diz cristão, o povo que preza pela família, que preza pelos direitos da família cristã, o povo que descende das raízes abraâmicas, o povo que acredita na família, porque em Abraão são benditas as famílias. Então, para esse povo, os países que derivam da fé abraâmica são um pesadelo. O povo já não estão nos suportando. Prepara e pode ver, começou a crescer demais o número de igreja, o número de porta. Não estou falando de salvação, mas de um povo que se diz no nome do Senhor. Quanto mais cresce esse povo, eles já ocupam bancadas no Congresso Nacional, chamada bancada da Bíblia, bancada da Bíblia. Vocês não sabiam disso, não? Tem a bancada da Bíblia, a bancada da bala, a bancada de tudo. Eles já estão ocupando espaço que traz transtorno para a sociedade. Daqui para frente, daqui uns dias vão levantar uma ira, uma perseguição muito grande contra a igreja. Pode preparar para isso. Não digo mais que a perseguição é tiro, é flecha. Também pode chegar a esses extremos, mas a perseguição hoje mais é no campo das leis, das regulamentações, da Covid-19, tanta coisa que surge para atrapalhar a igreja. Mas quando isso tudo levantar, uma porta vai abrir e a igreja vai sair. É preciso vir um aperto, é preciso vir uma luta para essa igreja clamar. Sem luta nós não clamamos, sem provas nós não abrimos a boca. Mas quando a luta vem, o povo começa a clamar e Deus diz assim: estou ouvindo gemido, estou ouvindo gemido, estou ouvindo gemido, estou ouvindo grito, estou ouvindo pedido de misericórdia. Quando esse povo clama, o Senhor ouve o gemido, abre a janela do céu e acontece o arrebatamento da igreja.
É preciso acontecer isso. É preciso acontecer tais perseguições. Então aconteceu essas perseguições no Egito. O povo saiu do Egito, entra na terra prometida. E o Senhor, que é o texto que eu estou aqui em foco com vocês, e o Senhor dá para eles uma dimensão. O Senhor dá para eles do Egito ao Eufrates. Para quem conhece um pouquinho da geografia cristã, o Eufrates ali, aqueles rios, são a região mais férteis que tinha. As primeiras polis, as primeiras cidades surgem justamente nesta região. E o Senhor está dizendo assim: essa terra boa, onde tudo começou, é sua, é do povo de Deus. E eles entram na terra, só que eles nunca conseguem, de fato, tomar posse de tudo que Deus disse assim: é para vocês, do Egito até o Eufrates. Eu fico pensando, meus amados, o Senhor diz assim: é seus, pode tomar posse. O que eu quero dizer com isso é que Deus tem tanta coisa para nós e nós não conseguimos tomar posse nem de um terço. O que é isso, pastor? Irmão, a igreja era para ser um nível espiritual muito maior. Era para a gente estar pregando aqui e alguém aí no banco tendo visões, tendo arrebatamento de sentidos. Era para nós estar pregando aqui, meus amados irmãos, e Deus estando revelando a olho nu, arrancando doenças assim, diante dos nossos olhos, para todo mundo ver a mão de Deus operando entre nós. Era para Deus estar batizando crianças com o Espírito Santo nos nossos cultos. Era para Deus tomar uma mocidade tão santa e poderosa, mas nós somos preguiçosos em lutar, em buscar as coisas que Deus tem preparado para nós. Aquilo que o Senhor já preparou para nós. Você já imaginou quantos dons tem aí na prateleira de Deus disponível para você? Você já imaginou? Você já viu falar em dom do amor? Você já viu falar em dom do amor? Você já viu falar em dom de profecia? Você já viu falar de dom de socorro? Você já viu falar de batismo com o Espírito Santo e com fogo? Você já viu falar nas coisas celestiais, arrebatamento de sentidos, sonhos espirituais, dom de cura, dom de milagre, dom de operação de maravilhas? No entanto, a igreja fica vazia, sem autoridade de Deus, sem nada do Senhor, e o Senhor está esperando, está tudo aqui preparado para vocês. Vem buscar o que eu tenho para vocês. O que é isso, pastor Jefferson? Não tem isso. Isso não é verídico, pastor? É Bíblia. E disse Josué aos filhos de Israel, é o que eu li: até quando sereis negligentes? O que é negligente? O que é uma pessoa negligente? Leva a obra de Deus de qualquer maneira, sabe o que tem que fazer e não faz, relaxado, não busca os seus direitos, não faz aquilo que tem que fazer. Até quando sereis negligentes em chegardes para possuir a terra que o Senhor teu Deus vos deu a vós e a vossos pais? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, vou trocar em miúdos para você entender. Quem aqui não precisa de dinheiro? Quem não precisa? Ninguém vai levantar a mão, todo mundo precisa. Todo mundo precisa de dinheiro. Você sabe quantos? Você tem noção de quantos milhões ficam no cofre do governo? Você já viu falar de um salário chamado PIS/PASEP? Quem já viu falar? Para empregados que trabalham um ano anterior com carteira assinada e que não receberam mais do que um salário mínimo, ele tem direito todo ano no PIS/PASEP. Quem já recebeu esse salarinho aí? Pelo amor de Deus, ele entra numa hora boa, não entra, meus amados irmãos? Meu Deus do céu, quem já recebeu sabe? Alguém já recebeu? Meu Deus, é uma surpresa maravilhosa quando você recebe esse pagamento. Mas se você puxar os dados do governo, você vai ficar assombrado dos milhões e milhões de reais que ficam lá. Aí o governo vai para o rádio, não sei se você já ouviu: trabalhadores com aniversário no mês tal tem até o dia 30 de dezembro para sacar esse valor. E avisa no rádio o chamamento, e faz o chamamento, e avisa. O cidadão está na miséria desgraçada, está faltando tudo dentro de casa, mas ele não atenta para os seus direitos. Essa é a mensagem, mas é isso aí. Ele não atenta para os seus direitos. Aí o dinheiro volta de novo para o caixa do governo e ele não recebe aquilo. Entra ano e sai ano, aquilo não tem mais direito, ele não recebe aquilo que tem direito. Você imaginou o governo celestial, meus amados?
Quantas coisas que tem para mim lá. Quando eu li isso aqui hoje, eu fiquei tão angustiado. Tem um pacote na prateleira de Deus. Aleluia. Todo dia eu imagino Deus chegando lá. O Jefferson já veio buscar aquilo que é dele? Ele já veio buscar, e o anjo diz assim: até agora não. Ele está embaraçado nos negócios dessa vida. Ele ainda não veio buscar. Eu imagino o Senhor dizendo: ele já veio buscar os dons que eu tenho para colocar na mão dele. Ele já veio buscar o batismo com o Espírito Santo. Ele já veio buscar o dom da palavra. Ele já veio buscar aquilo que eu tenho reservado para ele. Deixa eu pregar aqui com os olhos da fé. Tem uma partilheira enorme para São Bernardo. Tem embrulho para esperando você para o ano de 2022. Tem muita coisa esperando você. Vai continuar nessa mesmice, vai continuar sendo um crente vazio, vai continuar sendo um homem sem a glória de Deus. Eu te aconselho hoje: entra na presença de Deus, entra no santuário e diz: Deus, eu quero aquilo que é meu. Eu quero capacitação espiritual, eu quero uma melhoria intelectual, eu quero conhecer mais a tua palavra. A terra já estava marcada, meus amados. Mas as pessoas trabalhando, imagina aqui, me parece que tinha ficado capítulo 18, verso 2. Dentre os filhos de Israel, ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a herança. Trabalhando para o outro, trabalhando na terra do outro. Porque ele não tinha coragem de ir à luta. Porque para enfrentar para conquistar aquilo que Deus tem para você, tem fila. Para você receber o PIS/PASEP, tem que ir lá para a Caixa Econômica. E tem fila para enfrentar. Para você aposentar, é um direito seu. Mas o Senhor não vai vir aqui trazer aposentadoria na sua mesa. Você vai ter que juntar os papéis, você vai ter que contribuir com o INSS, você vai ter que ir lá e dizer assim: eu quero requerer aqui. Você vai ter que ir lá dizer: eu quero requerer. O que tem de pessoas com idade de aposentar, com tempo de contribuição já para aposentar, mas nem sabe o que é isso, não sabe das leis que existem e está sofrendo. Aqui está dizendo que 7 tribos ainda não tinham recebido o que lhe era de direito. Aí Josué chama esse povo e diz: é o chamamento aí, ó. Faz uma reunião. Até quando, hein? Até quando você vai querer ser esse obreiro vazio que você é? Quem está ouvindo Deus falar aí para você? Até quando você vai querer ser essa mulher tão longe da minha presença? Aleluia! Oh, bendito seja Deus. O Senhor está dizendo: não, está tudo preparado. O véu do templo foi rasgado, irmão. Não tem mais barreira para te atrapalhar. Você precisa só mergulhar na presença de Deus em oração, em jejum, que a porta vai abrir para você e para sua casa e para sua família. Mas eles imaginavam, irmão, eles ficavam assim: aquela terra tem muita montanha, não serve para mim. Aquela terra lá tem gigante, não dá para mim. Tem gigante, tem anaquins lá em cima, não dá para mim. Aquela terra não dá. Essas 7 tribos ficaram, aquela pessoa que fica assim: o irmão fulano é cheio de Deus, eu não sinto nada, eu estou vazio. Fulano de tal recebe, fulano de tal é abençoado, eu nada. Mas por que você não faz por onde? Capítulo 14, para nós encerrar com vocês. Eu acho que não é para muito falar, me desculpe. Capítulo 14. Vamos ler isso aqui para refrescar a memória. Enquanto 7 tribos não querem lutar por aquilo que Deus tem para eles, não querem lutar. Capítulo 14, contrapondo isso tudo, na contramão disso tudo, a partir do verso 6, diz assim: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor Deus, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Ele está requerendo promessa. Aleluia. Ele está requerendo promessa. Ele está dizendo assim: ó, há muitos anos atrás, Deus tem uma promessa na minha vida, e eu quero receber a promessa de Deus. O verso 7: 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Alabassúria.
Eram 12 espias, presbítero. Eram 12 espias, meus irmãos. Eles chegaram lá e quando eles olham para os gigantes, eles só enxergam problema. Os 12 espias que Moisés enviou, enxerga gigante, enxerga terra de espinho, enxerga terra que mata os que são enviados, enxerga problema. Mas Josué e Caleb diz: não, a terra é boa e Deus vai nos dar. Aleluia. Deus vai nos colocar nessa terra. E ele vai dizer assim, ó. Ele vai dizer, Caleb: tão somente se o Senhor agradar de nós, Ele nos porá nessa terra. O que eu vim pregar para você, tem desafios? Tem. Mas com que olhos você olha para 2022? Você olha com os olhos dos 10, que vê problema, que vê dificuldade, que vê espinho, que vê luta? Ou você olha com os olhos da fé, acreditando que Deus pode te dar, aleluia, uma saída, um escape, abrir porta e te ajudar a vencer? Mas eu falei com o coração. Sabe por quê? As pessoas foram espiar a terra e espiaram com os olhos, mas ele falou com o coração. Ele está dizendo: eu estou vendo os obstáculos, mas nós servimos um Deus poderoso, nós servimos um Deus grande, e Ele pode fazer isso por nós. Quando ele fala, ele dá uma resposta aprazível para Moisés. No verso 9, no verso 8 vai dizer: mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Alguém desanimou, alguém vai tombar pelo meio do caminho, pode ficar tranquilo. Quando em 2020 alguém tombou, 2021 alguém fica pelo meio do caminho. Mas você, como Caleb, continua olhando para o alvo. Alabassúria. Continua olhando para o alvo. Caminha firme, que fiel é quem te prometeu. Aleluia. O 9. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua. A terra que pisou, ou dizendo assim, onde você foi, será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Enquanto tinha gente que não queria lutar por aquilo que Deus tinha preparado, chega um senhorzinho lá, 80 anos, da idade do pastor Lima, 80 anos, pastor Lima, 80, pastor, é 80 que Caleb tinha, é isso mesmo, 85, mais velho que o pastor Lima. O pastor Lima vai fazer 80 ainda, é jovem, tem muita coisa para lutar ainda. 85 anos, seu Caleb chega lá e diz assim: olha, minha parte ainda não chegou. A minha parte ainda não chegou. Eu preciso, Josué, eu não posso passar na tua frente. Eu preciso simplesmente de uma autorização para me lutar por aquilo que é meu. Aleluia. Ele chega para Josué, porque Josué estava com ele aquele dia. Mas agora a coisa mudou, porque Josué agora era superior a ele. Você tem que aprender a respeitar a superioridade, viu, irmão? Não é porque alguém cresceu com você que ele não pode ser superior. Você pode muito bem ser muito mais velho do que o irmão. Por exemplo, eu estou aqui hoje pregando e o jovem Rafael está aqui sentado, a criancinha, 9 anos, 10 aninhos, Rafael está aqui me ouvindo pregar. Daqui uns anos pode inverter o negócio. Está eu sentado e Rafael é o pastor. Recebe, Rafael, pode ser uma profecia, hein? Recebe esse negócio aí, rapaz. Eu sentado e você é o pastor. Aí eu devo agora para você submissão. Aleluia, nós estávamos juntos, mas agora, Josué, você agora é meu líder. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. É bonito isso, né, irmãos? Quando eu cheguei em Belo Horizonte, vou contar para vocês, eu abro um leque e já fecho. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu era um jovem, diácono da igreja, e quem dirigia a sede BH era o pastor. Ele deve estar hoje quase com 77 para 80, mais ou menos, uns 77, 80 anos também. Pastor João Siriaco. Quem é de BH vai estar ouvindo aí. Ele dirigia a sede para o pastor. Ele era o dirigente da sede de Belo Horizonte. O pastor Fidelis era do campo, ele da sede. E eu cheguei para servir a Deus como diácono.
Aí o pastor João chegou para mim um dia, jovem, me chamou assim, me abraçou, e nós saímos assim, conversando. Ele falou: ó, pode contar os dias. Ele com mais de 30 anos de ministério. Você vai ser o dirigente da sede. Você vai dirigir aqui a sede BH, da Capim Branco. E eu vou ser o seu auxiliar. Falei: ué, aonde você precisar de mim, eu vou. Quando chegar o convite, aceita. Pode ficar tranquilo que eu estou aqui para te ajudar. Eu ouvi aquilo, o pastor falou comigo. Passou umas 2, 3 reuniões, uns 3 meses depois, o pastor me imposta para dirigir a sede. O pastor Fidel me coloca para dirigir a sede da igreja. O pastor João ficou comigo. Quando alguém ligava para ele: pastor João, dá para o senhor pregar em 7 Lagoas, Betim, Marimbá, tal lugar, né, presbítero Vitor? Ele dizia assim: fala com o diácono Jefferson primeiro, se ele puder, a gente vai lá atender os irmãos. Um pastor, é isso. Obra de Deus é isso, irmão. Cada um tem o seu tempo. Ninguém é nada. Alguém está fazendo a obra. O dono é o Senhor. Quem manda é Ele. E Caleb diz assim: olha, a vontade de Caleb era ir lá tomar posse, mas ele precisava do aval de Josué. E ele vai lá no capítulo 10 e diz: e agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora o 12: agora pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. O Senhor será comigo. Eu quero tomar posse. Tem alguma coisa para você conquistar? Tem alguma coisa? Em nome de Jesus, toma posse do que Deus tem preparado para você. Vai à luta. O que está mostrando o texto aqui é isto: que não tem vitória sem luta, que não tem vitória sem batalha, aleluia, que não tem bênção de Deus sem você chorar e lutar em nome do Senhor. Aqui, o 13 para encerrar: e Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom em herança, porquanto Hebrom ficou sendo em herança de Caleb, filho de Jefoné o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor, Deus de teu pai. Você entendeu? O mesmo que tem aberto para mim, tem aberto para você. Aqui não tem mais acepção de pessoas. Não existe esse negócio de sangue azul. Não tem isso. A janela do céu está aberta para quem quiser entrar lá e buscar as bênçãos de Deus. Tem bênção para você hoje. Você vai ficar aí de boca calada ou vai entrar? Dá para chegar no balcão espiritual e chegar lá e dizer assim: eu vim buscar o que é meu. O anjo vai olhar e dizer assim: até que enfim, né? Já estava ficando empoeirado aqui em cima. Estava te esperando há muito tempo. As bênçãos celestiais. Oh, bendito seja Deus. Que Deus te dê força para buscar. Eu estava em casa lendo esse texto e falei: meu Deus, tantas experiências a mais eu poderia ter tido com o Senhor. Tantas experiências. As nossas noites poderiam ser verdadeiras revelações de Deus. As nossas noites poderiam ser verdadeiras conversas com Deus. Os nosso sono deveriam ser verdadeiros diálogos. Aquilo que Deus falava com Abraão, contava para Abraão o futuro dele todinho no sonho. Contava tudo para Daniel em visões da noite. Falava com esses homens. A maioria de nós, vergonhosamente, crente, cheio de pesadelo. Crente que acorda tendo pesadelo. Porque a mente está tão atribulada, em vez de ter o Espírito de Deus dando um sono reparador, um sono de descanso, tem o demônio perturbando a noite.
É sonhos malignos, é sonhos pecando, é sonho de todo jeito, é sonhos do diabo perturbando. Mas se você der lugar para Deus aqui hoje, os seus sonhos serão sonhos de Deus. A irmã Gisele cantou um hino que vai dar certo, né? Vai dar certo. A irmã cantou dos sonhos de Deus, confirmou tudo aqui. Você é um Caleb ou você pertence às 7 tribos que não vai atrás do que é seu? Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Palmas são louvores a Jesus. Queridas irmãs, queridos jovens, louvando a Deus com uma bonita canção aqui agora. Em nome de Jesus, nós vamos ouvir os irmãos cantar para Jesus com alegria. Em nome de Jesus, vamos ouvir nossas irmãs, em nome do Senhor, e os nossos jovens aí, alguns que estão aqui, estão bem poucos, né? E nós vamos ouvir com muita fé e com muita alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quem crê que Deus tem uma bênção para nós aqui, diz amém. Creia, meus irmãos, creia. 2021 chegou, irmãos. Chegou com 3 dias de feriado, sexta, sábado e domingo. Mas segunda-feira a coisa melhora. Segunda-feira então vamos voltar às atividades, né? Olha que coisa linda, irmãos. Olha para você ver. Que coisa mais especial. Me surpreendeu. Achei que não tinha isso tanto, não. Coisa linda, né? Nós vamos ouvir os irmãos louvarem a Deus. Mas canta com a alma, irmãos. Depois, mas solta a voz aí mesmo, irmão. Não fica com dó da garganta, não. Canta com a alma, né? Tem pessoas que vai cantar na frente assim, irmão, e ninguém nem ouve a voz. Solta essa voz bonita que Deus te deu. Canta para Jesus com o coração, e o Senhor há de te recompensar. Dá um microfone para a irmã aí, irmão. Dá um microfone desse aí para a irmã. Ajuda aí, dá um microfone desse para a irmã, para as irmãs aí. E vamos servir a Deus em nome de Jesus. Bendito seja o Senhor. Os nossos jovens aí, irmãos, olha. Amém, Jesus? Em nome da mocidade das irmãs, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos nos reorganizar e marcar aqui um ensaio junto com os jovens e as irmãs, viu? Para nós estar exaltando o nome do Senhor. Nós vamos louvar o céu, morada de Deus, aleluia, Jesus. O céu é a terra prometida para mim e para você, e para todo aquele que crê e continuar trilhando os caminhos do Senhor. Quem tem desejo do céu, aleluia, Jesus, é a terra que está nos esperando, aleluia. A palavra do Senhor nos diz que é um lugar que emana leite e mel, mas deve ser bom demais, igreja, aleluia, Jesus. Vamos exaltar ao Senhor, a igreja louve conosco. Céu.
alma. Bendito seja Deus. Quem deseja morar nessa terra? Na verdade, irmãos, essa terra que eu falei com vocês é tão espiritual, essa partilha da terra, que Israel nunca conseguiu tomar posse do Egito ao Eufrates. Isso só no milênio, só com Cristo, o nosso Salvador, Israel vai tomar posse de tudo que Deus tem para ele. A igreja do Senhor reinando com Cristo. Somente com Cristo tomaremos posse de tudo e seremos como o nosso Senhor é, o corpo transformado em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, põe as tuas mãos agora, Senhor, na vida dos meus irmãos. Senhor Jesus, revela, meu Pai, continua fazendo uma obra nessa cidade, nesse lugar. Eu creio que o Senhor tem obras a ser feitas nesse 2021. Nos ajuda, Senhor, a carregar a cruz e caminhar na tua presença. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus.